Governança e sucessão sempre fez parte da minha jornada como mentor, como treinador, como empresário. Sempre participei de conselhos, turnarounds empresariais e de empresas, que muitas vezes eu conduzo mentorias para Master C-Levels ou para CEO. Tocar nesse assunto, não importa em que grau seja, é um desafio. A governança que gera estrutura e a sucessão que gera continuidade. E isso muda o jogo de quem lidera negócios e transformação empresarial. E eu preciso contar essa história para vocês porque foi algo que me ensinou muito sobre uma analogia que fez eu entender completamente como isso funciona intelectualmente, estrategicamente e emocionalmente. Eu estava numa sala com o fundador de uma grande corporação, uma global, e ele fez assim: Egídio, vem aqui, eu quero conversar contigo, eu quero te dar um exemplo de como eu penso sobre isso dentro da minha empresa e na minha família. Ele colocou 3 cadeiras, uma do lado da outra. E ele disse a seguinte condução para mim: uma dessas cadeiras significa família, a outra é a empresa e a outra significa o patrimônio. 3 cadeiras, 3 pilares da minha vida. Logo depois ele foi lá, pegou uma 4ª cadeira e colocou na frente das 3. E ele não me disse naquele momento o que era aquela cadeira. E ele perguntou para mim: Egídio, o que tu acha que é essa 4ª cadeira? E eu não sei, dinheiro, crescimento, comecei a chutar. Eu acho que naquela época eu também não tinha consciência tão forte disso. Por mais que eu tenha trabalhado isso. Você sabe o que ele me disse? Uma coisa tão simples. Essa 4ª cadeira é o futuro. E o futuro não senta sozinho. Ele precisa de alguém para convidá-lo para sentar junto na mesa. E isso me marcou profundamente, porque em algumas famílias a 4ª cadeira nunca é ocupada em tempo. O poder passa, o dinheiro fica, mas a consciência, essa se perde na jornada e no caminho do empresário. Governança e sucessão não são documentos, são rituais profundos de consciência patrimonial e empresarial e familiar. É a arte de separar papéis sem separar pessoas. Família que ama, empresa que opera e o patrimônio que sustenta tudo. Quando esses 3 mundos se confundem, a conversa e a relação degrada. Quando esses 3 mundos se distinguem, a conversa aprimora. Sucessão não é troca de cadeira, é transfusão do sentido. Não basta entregar a chave para alguém, é importante você entregar o porquê. Em ambientes que prosperam por décadas, eu vi 3 movimentos que são constantes. O fundador aprende a ceder antes de precisar ceder. A próxima geração aprende a merecer antes de receber. E todos aprendem a conversar antes de decidir. Há perguntas que fazem todo sentido, que é inegociável, que nos trouxe até aqui na nossa cultura. O que precisa evoluir que vai nos levar adiante? Quem aqui dentro tem legitimidade para sustentar decisões impopulares em momentos de dúvida e de desafios? Sem essas respostas, a sucessão vai virar um palco de vaidades e de conflitos. E com elas vira uma coreografia de continuidade. Outra coisa que você jamais deve esquecer: a autoridade não nasce no sobrenome, nasce na entrega. A próxima geração precisa ser exposta a 3 pontos: exposição ao erro controlado para garantir musculatura, ao conflito produtivo para ganhar voz e autenticidade, e ao tempo longo para ganhar visão. Da mesma forma, quem passa o bastão precisa passar por 3 desapegos, que é o mais desafiador. O desapego do controle, como identidade. O desapego sobre o passado, como padrão absoluto de sobrevivência. E o apego à urgência, como se fosse o único ritmo de crescimento. Sucessão, na verdade, é menos sobre idade e mais sobre maturidade e consciência. E existe um risco silencioso: transferir poder sem transferir o contexto. Quando isso acontece, a nova liderança administra números, mas jamais vai liderar sentido de negócios, empresarial e patrimonial. Um número sem sentido não governa ciclo, apenas sobrevive a ele. A governança existe para que o sentido seja preservado e atualizado, e não idolatrado. Se hoje você tirasse o fundador por 6 meses, o que realmente permaneceria de pé?
A cultura se sustenta ou depende apenas de uma pessoa? As regras do jogo estão claras ou mudam conforme o humor? Existe espaço para a próxima geração discordar sem ser desleal? Essas respostas são a radiografia da tua governança. Governança e sucessão é a ponte entre aquilo que você construiu e aquilo que ainda pode ser construído além de você. Quando a ponte é mal feita, o patrimônio vira peso. Mas quando é bem feita, ele vira impulso. No próximo vídeo, a gente vai entrar num tema muito interessante: alta performance patrimonial. A disciplina invisível de quem mantém a ponte viva, mesmo sob alta pressão.